gente vai continuar no diagnóstico, como eu falei no começo da aula. E hoje nós vamos trabalhar 3 assuntos que são de extrema importância também para vocês, né? Que é o máximo divisor comum, MDC, o mínimo múltiplo comum, que é chamado de MMC, e porcentagem envolvendo frações, tá? Os conceitos iniciais de porcentagem, que também é necessário que vocês tenham visto lá no 6º ano, para que vocês consigam passar aí pelo 7º ano sem nenhum problema. Então a gente vai resolver questões que envolvem esses problemas, tá? Que envolvem esses assuntos. Questõezinhas simples, e lembrando que a atividade vai ser postada hoje, porque amanhã é feriado, não tem aula. A atividade vai ser postada hoje e a gente quer receber na outra semana. Quem assistiu a aula com certeza consegue resolver a atividade, tá? Então não precisam se preocupar, não é nada de outro mundo, não é nada que vocês nunca tenham visto. Então vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: os alunos das turmas A, B e C do primeiro ano participaram de uma gincana. Para essa competição, cada equipe será formada por um ou mais alunos de uma mesma turma, com o mesmo número de participantes. Então, o quesito A diz o seguinte: qual é o maior número de alunos por equipe? E o quesito B diz o seguinte: quantas equipes haverá em cada turma? E aqui embaixo eles colocam um quadro, né, com o número de alunos o número de alunos de cada turma aí do primeiro ano. Então a turma A tem 18 alunos, a turma B tem 24 alunos e a turma C tem 36. Tá? Então, como é que a gente vai resolver a questão? Nós temos que dividir a turma A, a turma B e a turma C em grupos. Só que todos os grupos, no geral, tem que ter o mesmo número de participantes. Tá? Nenhum grupo pode ter mais participantes do que outro. Todos devem ter o mesmo número de participantes. Então, para que nós possamos responder a letra A, que pergunta qual é o maior número de alunos por equipe, e a letra B, de quantas equipes haverá em cada turma, é preciso que a gente calcule o máximo divisor comum entre esses 3 números. Tá, mas professor, o que é que seria o MDC? Então puxa aí na tua memória lá que você viu no ano passado, que o MDC é o seguinte: o MDC de 2 ou mais números inteiros é o maior divisor inteiro comum a todos eles. Ou seja, é o maior número que divide tanto 18 quanto 24 quanto 36, tá? Esse número é o maior possível, é o maior número possível, o maior número inteiro possível, que divide 18, 24 e 36, tá? Divide eles de forma inteira, não deixa um resto. E como é que a gente calcula isso? Então, é por isso que eu trabalhei aquela parte de números primos lá no início. Por quê? Porque como que a gente calcula o MDC? Nós calculamos o MDC, pessoal, utilizando o método de fatoração. Nós fatoramos, né? Nós quebramos esse número em números primos, tá? Nós fatoramos ele em números primos. Então, a gente vai começar pela turma A. A turma A, ela tem 18 alunos, tá? Então, como é que a gente fatora o 18 em números primos, né? Em fatores primos? Coloca o 18 aqui, ó. E aí passa um traço bem grande. A gente vai começar dividindo pelo menor primo e vai até o maior. De forma que esse 18 aqui vire 1. Tranquilo? É importante que vocês tenham na cabeça de vocês pelo menos os 15 primeiros primos decorados aí, para não esquecer de jeito nenhum. Porque é de extrema importância que vocês saibam, né? Os números primos são infinitos, mas é importante que vocês saibam pelo menos de 10 a 15 para não ter nenhuma dificuldade no cálculo de MDC e de MMC, tá? Então vamos lá. O menor número possível primo é o 2. O 18 divide 2? O 2 divide 18? Sim. 18 é divisível por 2? Sim, né? Sim. 18 Sim. dividido por 2 dá quanto, pessoal? 6. 9. 8. 9. 9, muito bem, dá 9. Não é 8 nem 6, pessoal, é 9. Por quê? 9 vezes 2 dá 18. E o 9? O 2 divide 9? 9 divide 2? Não, né? Não. Isso. Então, Não. o próximo primo, depois do 2, é o 3. O 9 é divisível por 3? Sim. Sim. É, né? Sim. Então, 9 dividido por 3 dá quanto? 3. Isso, muito bem.
E o 3? O 3 é um número primo. Ou seja, o 3 só é divisível por ele mesmo ou por 1. Então nós vamos fazer o quê? Ó? Dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Isso, muito bem, ó. Tá aqui o 1, ó. Se 1 tá aqui, significa que a gente fatorou esse número em fatores primos, ó. Então, o 18, ele é a mesma coisa que 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3, tá? Então, o 18 fatorado é isso aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 3, tá bom? Agora a gente vai fatorar o número de alunos da turma B, que é quanto? 24, não é isso? Nós vimos lá na tabelinha que o número de alunos da turma B era de 24 alunos, tá? Então, mesmo processo, coloca o 24 aqui, passa um traço bem grande e nós vamos dividir o 24 por fatores primos até que sobre 1, do jeito que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? O primeiro primo é o 2. 24 é divisível por 2? Sim. É sim, né? Então, quanto é 24 dividido para 2? 12. Isso. É 12. Pois bem, o 12 é divisível por 2? Sim. É, né? Sim. Então a gente bota o 2 aqui de novo. 12 dividido para 2 dá quanto? 6. 6. Muito bem. O 6 é divisível por 2? É. Então, ó, bota o 2 aqui de novo. 6 dividido para 2 dá quanto? 3. Isso. Agora o 3. O 3 é divisível por 2? Não. Então a gente tem que procurar o próximo primo que divide esse 3. E qual seria? O 3. Isso. O próprio 3. 3 dividido para 3 dá quanto? 1. Então pronto, ó. Deu 1 aqui, pronto, encerrou. Fatoramos o 24. Então como é o 24 fatorado? Em fatores primos, ó. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? Então vamos lá, para o último, que é o número de alunos da turma C do primeiro ano, que tem 36 alunos. Então vamos lá, mesmo processo. A gente fatora o 36 da mesma forma que fatora os outros. 36 divide 2? Sim. Isso. Dá quanto? 36 dividido para 2? 18. Isso, dá 18. Muito bem. 18 é divisível por 2? Desculpa não ter entrado antes. Não tinha recebido o link, viu? Tá bom. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. Isso, dá 9. 9. O 9 é divisível por 2? Não. Então a gente tem que procurar o próximo primo que consiga dividir 9. Qual é esse primo que divide 9? 3. Isso. 3. 9 dividido para 3 dá professor, quanto? eu não tô entendendo direito. Quais são os números primos? 3. Isso, dá 3. Deixa eu só terminar aqui, aí eu te falo quais são os números primos, tá? Você começou, eu te falo já, tá bom? Aí aqui dá 3, né? O 3 só pode ser divisível por ele mesmo, não é isso? Então 3 dividido para 3 dá 1, tá? O 36 fatorado é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, tá bom? Então, pessoal, esses números aqui, 18, 24 e 36, fatorados em primos, eles são escritos da seguinte forma, tá? O 18 é 2 vezes 3 vezes 3, o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, e o 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, tá bom? Então, para a menina que perguntou quais são os números primos, olha, os números primos, eles são infinitos, mas você tem que saber qual é a definição de primo. Um número primo é todo e qualquer número que só é divisível por 2, só é divisível por ele mesmo e por 1. Se esse número for divisível por qualquer outro número que não seja ele mesmo e o 1, ele já não é um número primo, tá bom? Então, por que a gente está trabalhando com 2 e com 3 aqui? Porque o 2 ele só consegue ser divisível por ele e por 1, né? 2 só é divisível por 2 e por 1. O 3 da mesma forma. O 3 só consegue ser divisível por ele mesmo e por 1.
Qual seria o próximo primo depois do 3? 4. Não. O 4 divide por 2. Isso. O 5. Não é isso? Qual seria o próximo depois do 5? 7. Isso, o 7. O 7. Depois do 7, pessoal, seria qual? 9. Não. 9. Não. O 9 não divide 3? 11. Isso, o 11. É todo número, pessoal, que só é divisível por ele mesmo e por 1. O 6 não é, por quê? Porque o 6 divide por 2 e o 6 divide por 3. O 9 não é, por quê? Porque o 9 divide por 3. Só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Tá? Depois do 11 seria qual? O 13. E isso seria o 13. Por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Justamente, porque o 13 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá bom? Então, números primos são esses. São os números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá? Só que nós estamos trabalhando com o MDC para saber qual seria o número máximo, não é isso? Então, qual é o máximo divisor comum entre esses 3 números aqui? Ó. Vocês estão prestando atenção, vocês estão vendo que em todos eles sempre se repete 2 e 3, né? O MDC é os números que estão se repetindo nessa fatoração aqui, tá? Na quantidade que eles vêm em cada um. Por exemplo, aqui no 18, tá? A gente tem o 2 se repetindo uma vez e o 3 se repetindo 2 vezes. Aqui no 24, nós temos o 2 se repetindo 3 vezes e o 3 se repetindo somente uma vez. E aqui no 36, nós temos o 2 se repetindo 2 vezes e o 3 se repetindo 3 vezes. Então, vocês têm que observar o seguinte. Aqui no 18, o 2 só se repete uma vez. Aqui no 24, se repete 3 e aqui no 36 se repete 2 vezes. Só que, como em nenhum deles é igual o tanto de vezes que o 2 se repete, nós só vamos pegar o 2 uma vez, tá? A gente pega o menor. Por quê? Porque aqui se repetiu 3 vezes e aqui se repetiu 2 vezes, mas aqui só repetiu uma. Só que se tivesse repetido 2 vezes também, e aqui também 2 vezes, a gente poderia pegar o 2 2 vezes. Mas como só se repetiu uma vez aqui, 3 vezes aqui, 2 vezes aqui, nós só vamos pegar o 2 uma vez, tá? Então o MDC entre esses 3 números, tá? Vai ser o 2 se repetindo uma vez, vezes, preste atenção. O 3 ele se repete 2 vezes aqui e se repete 2 vezes aqui. No entanto, ele só se repete uma vez aqui. Dessa forma, nós só podemos pegar ele quantas vezes, pessoal? Uma vez, não é isso? Uma vez. Isso. Porque ele está se repetindo 2 vezes aqui e está se repetindo 2 vezes aqui. Só que aqui ele só se repete uma vez. Então a gente só vai pegar ele uma vez, tá? Ou seja, o MDC ele vai ser dado pelo produto de 2 vezes 3, que é quanto? 6, não é isso? Então, o maior divisor comum entre 18, 24 e 36 é 6. O que isso significa, professor? Isso significa que o 6 é o maior número que divide de forma exata, sem deixar resto, 18, 24 e 36, tá bom? Então, com essa informação, nós podemos agora, estamos aptos a responder a letra A e a letra B dessa primeira questão, tá? Vou só anotar aqui embaixo, ó, o MDC é 6. Então, vamos lá. Qual é o maior número de alunos por equipe? Se o maior número que divide igualmente 18, 24 e 36 é 6, então o maior número de alunos por equipe, pessoal, é 6, tá bom? Podem haver no máximo 6 alunos por equipe. Por quê? Porque o 6 é o maior número que divide de forma exata, sem deixar restos, 18, 24 e 36, tá? E a letra B diz o seguinte: quantas equipes haverá em cada turma? Basta que nós peguemos aí o máximo de alunos por equipe, no caso 6, e dividir pelo número, pelo tanto de alunos que tem em cada turma, tá bom? Então aqui a gente vai dividir por 6, tá?
Aqui a gente também vai dividir por 6. E aqui a gente também vai dividir por 6, tá? Na turma A vai haver quantos... Desculpa. Na turma A vai haver quantos grupos aí, pessoal? 18 dividido para 6 dá quanto? 3. Isso. Então, na turma A nós vamos ter 3 equipes. Na turma B, 24 dividido para 6. 4. Pronto. Então, na turma B teremos aí 4 equipes, 4 grupos, cada um com 6 alunos. E na turma C, pessoal, 36 dividido para 6 dá quanto? 6. Muito bem, dá 6. Então, na turma C, haverão aí 6 grupos, cada um com 6 alunos, tá? Então, nós conseguimos aí responder a questão utilizando o máximo divisor comum. Porque foi nos impostos, né? Foi imposto para a gente uma condição, que tinha que ter o mesmo número de participantes em todas as equipes. E para que isso fosse possível, a gente tinha que ter o máximo divisor comum entre essas 3 turmas, tá bom? Que foi de 6 alunos por equipe, tendo aí 4 equipes na turma A, 3 na turma A, 4 na turma B e 6 na turma C. De boa? A segunda questão, pessoal, a gente vai trabalhar o mínimo múltiplo comum, que é um conceito parecido com o do que a gente viu anteriormente, que é o do máximo divisor comum, tá bom? Então vamos ver aqui a questão. Em um trecho de 72 km de uma rodovia, a partir do quilômetro 0, foram colocados a cada intervalo de 3 km um telefone de emergência e a cada intervalo de 8 km uma torre com câmera de monitoração. Em que quilômetros dessa rodovia foram colocados simultaneamente telefone e câmera? Simultaneamente, pessoal, significa ao mesmo tempo, tá? Ao longo, o que a questão quer saber? Ao longo desses 72 quilômetros, em quais quilômetros, tá? Em quais quilômetros foram colocados simultaneamente, ao mesmo tempo, telefone e câmera? Onde a câmera é colocada a cada 8 km e o telefone é colocado a cada 3 km. Então, como é que a gente vai proceder? Como é que a gente vai resolver essa questão? Então, pessoal, nós temos que procurar o MMC entre o 3 e o 8. O que é o MMC? O que é o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum de 2 inteiros é o menor inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente dos mesmos. O que é que significa que esse número é múltiplo, pessoal? Significa que esse número, quando ele for ser divisível por 8 e quando ele for ser divisível por 3, tá? Quando ele for dividido por 8 e por 3, ele vai dar um resultado inteiro, exato, sem resto. Isso significa que ele é múltiplo tanto de um quanto de outro. Então, nós temos que procurar o menor múltiplo de 8 e de 3, de forma que nós consigamos saber em quais locais ele vai ser colocado simultaneamente, o telefone e a câmera. E como é que a gente procura, professor? Como é que a gente acha esse mínimo múltiplo comum? Da mesma forma, nós vamos utilizar novamente a fatoração em primos, tá bom? A diferença é que dessa vez nós vamos fazer os dois números ao mesmo tempo e não separado, tá? Porque fazendo com os dois ao mesmo tempo é mais fácil de saber. Então vamos lá, ó. A gente quer fatorar quem em números primos? O 8 e o 3. Por quê? Porque a cada 3 km é colocado um telefone e a cada 8 km é colocado uma câmera. Então a gente vai fatorar o 3 e o 8 em fatores primos, tá bom? A gente começa pelo menor primo possível, né? Quem é esse menor primo possível, gente? O 2, não é isso? O 3 é divisível por 2? Não. Não, né? Então, o que é que a gente faz? Só repete o 3, tá? O 8 é divisível por 2? Sim. Quanto é o 8 divisível por 2, pessoal? 4. 4, não é isso? Então a gente põe o resultado aqui embaixo. 4. Tá? O 4 é divisível por 2?
Então a gente vai continuar colocando 2 aqui, ó. Então a gente vai continuar colocando 2. Por quê? Porque tem um 4 aqui que é divisível por 2. O que é que a gente faz aqui, ó? Repete o 3 e divide o 4. Tá? 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2, né? 2. 2 aqui. O 2 é divisível por 2? Sim. Não. É, pessoal, o 2 é divisível por 2. É divisível por 2. É sim. Então o que é que a gente faz? Repete o 3, ó. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Pronto, então. O 8 já está fatorado. Agora a gente precisa fatorar o 3. Qual é o número que divide 3, já que o 2 não divide? O menor primo possível que divide o 3, já que o 2 não divide? Qual é? 3. O 3. 3. O 3, né? 3. Isso. O 3 dividido para 3 dá quanto? 1. Ó, chegamos em 1 desse lado aqui e chegamos em 1 aqui desse outro lado. Então pronto, os dois números estão fatorados, tá bom, pessoal? O MMC entre esses dois números é o produto desses números aqui, ó. É o produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, tá? É o resultado dessa multiplicação aqui. Então, ó, o MMC, tá? O mínimo múltiplo comum entre 3 e 8 é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. 8 vezes 3. 24. 24, muito bem. Então, o MMC entre 3 e 8 é o 24. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 8 é 24. O que é que isso significa, professor? Que 24 é o menor múltiplo em comum que tem entre 3 e 8. Ou seja, é o menor número que nós vamos conseguir dividir ele, tanto por 3 quanto por 8, de forma exata, tá? Sem deixar resto. Beleza? Agora que a gente sabe que o MMC entre 3 e 8 é 24, nós estamos aptos a responder a questão, tá? Só colocar aqui embaixo, aqui o MMC é 24. Então, professor, em quais quilômetros vão ser colocados simultaneamente, ao mesmo tempo, telefone e câmera? Basta que nós observemos aqui que o trecho tem um total de 72 quilômetros. Isso significa que a cada 24 quilômetros vai ser posto simultaneamente telefone e câmera, tá bom? Ó, a cada 24 quilômetros vai ser posto telefone. Vai ser posto aí telefone e câmera ao mesmo tempo, tá bom? Ou seja, o total é de 72 quilômetros. Então nós vamos ter, nesse espaço de 72 quilômetros, ao mesmo tempo, telefone e câmera no quilômetro 24, tá? O quilômetro 24 vai ser o primeiro. Vamos somar mais 24. 24 mais 24. 48. O quilômetro 48 também vai ter telefone e câmera ao mesmo tempo. E 48 mais 24, pessoal, é quanto? 72. Isso. E o quilômetro 72 também vai ter simultaneamente telefone e câmera, tá? Então, esses são os 3 quilômetros que vão ter simultaneamente telefone e câmera. O quilômetro 24, o quilômetro 48 e o quilômetro 72. Por quê, professor? Porque a cada 24 quilômetros nós vamos ter telefone e câmera. Por quê? Porque 24 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8. É o menor número que consegue ser dividido tanto por 8 quanto por 3. Tá bom? Show de bola nessa questão. Vamos lá. A última questão, pessoal, do diagnóstico de hoje vai trabalhar o assunto de porcentagem, tá? Porcentagem envolvendo frações, o conceito inicial de porcentagem. Vocês vão ver bem mais a fundo durante esse ano, só que vocês precisam ter o básico para poder ver mais a fundo, né? E a questão 3, ela diz o seguinte:
Em uma eleição, haviam 35 mil eleitores inscritos, mas 6% deles não votaram. A letra A pergunta quantos eleitores não votaram e a letra B pergunta quantos eleitores votaram. Então, para que nós consigamos resolver essa questão, pessoal, só um minuto. Para que nós consigamos resolver essa questão, é necessário que nós saibamos quantos eleitores representam 6%. Já que o total de eleitores inscritos era de 35 mil... Oi. Oi. Não entendi, pode repetir, por favor. É que minha mãe ela foi no banco e ela tinha levado o celular. Aí eu só podia entrar na aula agora. Tranquilo. No final ao final da aula, a gente vai dar uma notícia importante para vocês, aí tá de boa, tranquilo. Importante mesmo era ter pego o final. Aliás, a aula toda era importante, mas tudo bem. A gente entende esses contratempos no começo. Tá? Então vamos lá. A gente precisa saber quantos 6% representa de 35 mil para poder responder essa questão. E aí, para isso, nós precisamos saber o que é porcentagem, né? O que significa porcentagem. Então, a porcentagem, pessoal, é a razão entre um número qualquer e 100. O que é que significa razão, pessoal? É uma divisão. Porcentagem nada mais é do que a divisão entre um número qualquer e 100. Se eu tenho um número qualquer x, tá? E coloco o símbolozinho de porcento do lado. O que é que isso significa? Que x% é a mesma coisa que x sobre 100. Ou seja, 2% é o quê? 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. 15% é o quê? É a mesma coisa que 15 sobre 100, tá? Então, porcentagem é isso. Porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100. Respondendo a nossa questão, nós precisamos saber quantos 6% representa dos 35 mil eleitores que tinham aí inscritos, não é isso? Então nós precisamos de 35 mil, né? Nós precisamos saber quanto é 6% de 35 mil, tá? 6%, como eu disse, porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100. Ora, se é 6%, então 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100. Por quê? Porque porcentagem é a razão entre um número qualquer e 100, tá bom? 6% de 35 mil é o que nós queremos saber. Esse dia aqui, pessoal, ele vira essa preposição dia aqui, ela vira um produto, tá? Então, para que a gente saiba quanto representa 6% de 35 mil, nós precisamos multiplicar 6% vezes 35 mil. Ó, 6% vezes, botar um x para ficar mais fácil, 35 mil, ó. Mas quem é 6%? Porcentagem é o que? A razão entre qualquer número e 100. Então, se é 6%, 6% é a mesma coisa que o que, ó? 6 sobre 100, ó. 6 sobre 100 vezes 35 mil, tá bom? Como isso aqui é um produto, nós podemos simplificar, ó, esses dois zeros aqui do 100 com esses dois zeros aqui do 35 mil. Então, 6 sobre 100 vezes 35 mil é a mesma coisa que 350 multiplicado por 6, ó. Olha que fácil, que barbada, ó. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5 dá 30, não é isso? Então, baixa o 0, vai 3. Isso. 6 vezes 3, pessoal, dá quanto? 18. 18 mais 3. 21. 21. 21. 19. 21. Muito bem. Então, ó, 6% de 35 mil, pessoal, é a mesma coisa que 2.100, tá? 6% de 35 mil é a mesma coisa que 2.100. Ou seja, 2.100 corresponde a 6% de 35 mil. Aí a gente volta para a questão, porque nós estamos aptos a responder ela agora.
A letra A pergunta: quantos eleitores não votaram? Do jeito que eu. Olha, ele disse que 6... Só um minuto, deixa eu terminar aqui. Tá, deixa eu só terminar aqui, aí você fala a sua forma, tranquilo? Então, 6%, ó, 6% deles não votaram. Mas quanto é 6% de 35 mil? Nós acabamos de calcular, tá aqui, ó. É 2.100. Então, ó, quantos eleitores não votaram? 2.100 eleitores. Quantos eleitores votaram? Se 2.100 não votou, basta que nós retiremos aqui, né? Fazendo essa subtração de 35 mil menos 2.100 para saber quantos votaram. Coisa básica, ó. Bota o 35 mil aqui. Aí, ó, você coloca centena, aliás, unidade de milhar, centena, dezena e unidade, tudo embaixo um do outro. Aí, ó, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Dá pra tirar 0 de 1? Não dá, né? Então o que a gente faz? Pega emprestado, né? Pega emprestado daqui, esse 5 vira 4 e esse 0 vira 10. 10 menos 1 dá 9. 4 menos 2 dá 2 e o 3 não tem ninguém aqui embaixo, então só repete. Logo, votaram aí 32.900 eleitores. Tranquilo? 2.100 não votaram por quê? Porque eles são os 6% dos 35 mil. E 32.900 votaram. Já que esses 2.100 não votaram, significa que o resto votou.